Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui da nossa série Empreender com Make. Mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube que vai ajudar você, mulher comum, a se tornar uma maquiadora de sucesso, a conquistar sua independência financeira através da maquiagem. Então aqui a gente fala tudo relacionado à maquiagem e sobre a profissão maquiadora. Eu sou Tami Cardoso, maquiadora profissional há mais de 10 anos. O tema do vídeo de hoje é pó solto ou pó compacto? Qual a diferença entre eles? Existe um que é melhor usado que o outro? Quando usar um e quando usar o outro? Hoje nós vamos falar tudo relacionado a os tipos de pós que existem aí no mercado, que são enormes as variedades, para a gente saber usar da maneira correta aí em nossos clientes. Então, eu trouxe esse conteúdo para ajudar você que está iniciando agora na área da maquiagem, está se familiarizando com os produtos, que está aí buscando entender um pouco sobre o acabamento de cada tipo de pó, qual acabamento cada um deles proporciona, qual a diferença entre eles. E também é para você que já é maquiadora, mas não está conseguindo ter resultados positivos, não está conseguindo entregar um acabamento bonito na finalização da sua maquiagem. Hoje eu vou ajudar você que tem aí dificuldade em escolher o pó ideal para estar utilizando aí nas suas clientes. Então, primeiramente, a gente precisa entender qual a diferença entre pó solto e pó compacto. O pó solto nada mais é do que esse pozinho que vem aqui na caixinha. Esse aqui é da Prilessa, eu adoro. É um pó solto, é denominado um pó translúcido, porque ele tem pouca pigmentação. O pó compacto é um pó prensado, né? E é denominado como pó compacto, porque ele vem nessa embalagenzinha aqui de maneira mais prensada, mais compacta. É importante trazer para vocês aqui, principalmente para quem está começando na área da maquiagem, nem sempre um pó solto ele vai ser um pó translúcido. Às vezes é só o tipo e o jeito que ele foi embalado, ele não foi prensado. Então muitas vezes o pó ele é um pó comum, como um pó compacto, porém ele não foi prensado, ele é colocado nessa embalagem aqui, mas ele tem cor e ele não tem aquela finalidade de pó translúcido. Então você precisa aí estar lendo na sua embalagem antes de comprar para saber se ele é um pó translúcido ou se esse pó é um pó solto que deposita a cor na maquiagem. O uso de pó em excesso ou base em excesso, aquele efeito reboco, não necessariamente vai garantir uma durabilidade na maquiagem. Você pode fazer uma maquiagem super fininha, com pó translúcido, com efeito leve, um pó super fino, com uma quantidade bem pequena e você tem uma durabilidade incrível na sua maquiagem, na maquiagem natural, na maquiagem beauty. Então, usar pó em excesso não significa durabilidade na maquiagem. Voltando aqui para a nossa explicação sobre pó solto e pó compacto, o que você precisa levar em consideração na hora de comprar um pó solto ou um pó compacto não é se ele é solto ou se ele é um pó prensado. Eu tenho esse aqui da MAC, que é um pó compacto, porém ele é um pó com acabamento super fino. Eu sou apaixonada por esse produto, ele dá aquele acabamento com efeito super porcelana. Eu posso utilizar ele em uma quantidade bem pequena, em peles maduras, e ele me traz um efeito super natural. Do mesmo jeito que um pó solto, com a finalidade de cobertura e cor, ele pode também oferecer esse acabamento aveludado, ele pode deixar a pele com efeito de porcelana. Então não significa que o pó, por ele ser compacto, por ele estar nessa embalagem, é um pó grosso e um pó que vai entregar um acabamento pesado. Do mesmo jeito que não significa que o pó, porque ele é solto, ele vai entregar um acabamento fininho, mais natural. Então você precisa sentir a textura desse pó, testar esse pó para ver qual deles te entrega o resultado que você gosta mais, um efeito mais natural, um efeito mais fininho. Então eles estarem nessa embalagem não significa muita coisa não, só significa que um é solto e o outro é compacto. O que você precisa saber é que existem também pó que vem nessa embalagem, que é o pó translúcido, e o pó translúcido nada mais é do que um pó que também tem uma pigmentação, só que uma pigmentação bem menor do que um pó comum. Ele entrega menos pigmento, ele entrega menos cobertura e normalmente ele é muito mais fino do que um pó comum. Então, para mim, qual o maior benefício de estar utilizando
um pó translúcido ou um pó compacto. O pó translúcido, eu gosto de utilizar ele quando eu quero uma pele com acabamento, com efeito mais natural, quando eu não quero mais adicionar tanta cor, quando eu não quero pigmentar e esconder tanto a pele da minha cliente. Então eu quero selar essa maquiagem com efeito mais natural. E o pó comum, que pode ser compacto ou solto, a gente usa ele quando a gente precisa de uma cobertura maior na pele dessa cliente. Então existem casos que eu utilizo sim os dois tipos de pó na mesma cliente, porém eles são aplicados com finalidades diferentes. Do mesmo jeito que tem cliente que eu só utilizo pó com cobertura e tem clientes que eu não utilizo pó compacto e nem com cobertura, eu apenas utilizo pó translúcido. Então vai da necessidade de cada cliente. Por que usar pó compacto ou pó translúcido ou pó solto na maquiagem é tão importante? Primeiramente, porque quando você faz uma preparação de pele, quando você deposita ali base, quando você deposita corretivo, são produtos com efeito cremoso. E os produtos com efeito cremoso, se você não sela esses produtos na pele, a tendência é que esse produto ele saia com mais facilidade, ele saia mais rápido, principalmente quando se trata de noiva, é necessária a utilização de pó para selar. Então, toda vez que você pensar em maquiagem profissional, você sempre vai pensar em algum tipo de pó para selar essa maquiagem depois que você fizer a aplicação de produtos líquidos e cremosos, como por exemplo, base e corretivo. Vou dar aqui só uma dica e uma sugestão para vocês, explicar como eu utilizo normalmente um pó que tem um efeito de cobertura. Por exemplo, esse daqui da MAC, que eu sou apaixonada, ele é super fininho. Ele é um pó que ele tem um toque aveludado e hidratante. Então eu gosto sempre de utilizar ele ao finalizar a minha maquiagem. Não com o objetivo de cobertura, porque eu já faço toda essa cobertura da pele, todo o acabamento da pele com a base. Mas eu utilizo esse pó para deixar esse acabamento com um efeito mais natural, um efeito mais porcelana, aplicando ele com o pincel e não com a esponjinha. Então, por exemplo, se é uma cliente que tem uma pele madura, que tem muitas linhas de expressão, que tem texturas em alto relevo na pele, eu evito utilizar esse tipo de pó com cor, porque ele pode evidenciar muito esse tipo de linha, principalmente se esse pó for utilizado da maneira errada, aplicando com a esponjinha. Então eu prefiro utilizar nesse tipo de pele um pó mais translúcido, um pó que não deposita a cor e um pó extremamente fino, apenas para selar os produtos cremosos que eu utilizei na pele dessa cliente com muitas texturas. Onde é que eu percebo que as pessoas mais erram na aplicação de pós? Existem muitas maquiadoras que cometem esse erro de aplicar de uma maneira exagerada pó com acabamento, com efeito de cobertura em clientes de peles maduras. E o que acontece? Quando você aplica esse tipo de pó, que tem um efeito de cobertura e não apenas de selar, você acaba deixando essa maquiagem muito pesada e você acaba evidenciando as linhas de expressão ou texturas na pele dessa cliente. Se a gente quer uma cobertura maior nessa cliente de pele madura ou clientes com texturas, o ideal é que você consiga essa cobertura antes com os produtos cremosos, porque eles vão trazer um efeito mais natural e usa um pó translúcido extremamente fino e praticamente sem cor para aplicar e selar essa maquiagem em pele madura. Outro erro que muitas pessoas cometem é achar que pó translúcido não tem cor, que ele realmente é transparente e que ele só vai selar essa maquiagem e não vai alterar o subtom da pele da cliente, não vai alterar o tom da base. E isso é um erro e eu posso te garantir. Eu tenho aqui 3 tipos de pós translúcidos e todos eles, se você olhar, têm cores diferentes. Eu tenho aqui o translúcido Honey da Laura Mercier e eu tenho apenas o translúcido aqui da Laura Mercier. Ou seja, esse pó aqui é um pó muito mais amarelado, é um pó que ele é ideal para peles morenas e para peles mais negras, com subtons amarelados. E esse daqui, que é o translúcido, ele é para peles mais claras, até uma morena clara, tá? Por quê? O pó translúcido, ele é um pó sim muito fininho, é um pó mais transparente, porém é um pó que reflete muito com a luz.
Então, não existe você fazer um pó e não ter o mínimo de pigmentação possível. Por exemplo, se eu pego um pó desse aqui, que é um pó mais branquinho, e eu deposito esse pó numa cliente que tem uma pele extremamente quente, alaranjado, amarelado, o que vai acontecer quando eu aplicar um pó desse aqui? Simplesmente essa maquiagem ela vai acinzentar. E se ela for para um evento à noite, onde tiver flash, onde tiver muita luz, essa maquiagem vai estourar. Isso de que existe um pó translúcido para todos os tipos de pele, para todos os subtons de pele, não é verdade. Você precisa tomar cuidado na hora de escolher um pó translúcido ideal para o tipo de pele, para o tipo de subtom da sua cliente, principalmente para o tipo de cor da sua cliente. Então tem aquele famoso pó banana, que é um pó super amarelado, né? Um pó translúcido, a pigmentação dele é bem pequena, é bem menor, porém ele tem uma pigmentação. Então, se eu pegar um pó translúcido daquele e aplicar numa cliente que tem um subtom extremamente frio, de pele muito clara, rosada, o que vai acontecer? Vai acinzentar completamente essa maquiagem. Então, a gente precisa tomar cuidado na hora de escolher o pó translúcido, porque por mais que ele não tenha o objetivo de cobertura e de depositar cor, o subtom dele vai interferir diretamente no resultado final da sua maquiagem. Ele pode sim alterar o tom da sua base e pode também alterar o subtom da pele da sua cliente. E muitas pessoas também me perguntam se existe algum caso que não se utiliza pó com efeito de cobertura ou com o objetivo de selar a maquiagem. E sim, existe. Se você quiser fazer uma maquiagem para, por exemplo, para editorial de moda, para estúdio, então, nesses casos, é ideal que você utilize o mínimo de pó possível. Praticamente não utilize esse pó. Por quê? Para um editorial de moda, a maquiagem ela precisa ser extremamente natural. Ela precisa ter o viço da pele para que aquela pele ela pareça que é uma pele natural da modelo e da cliente. Então ela não tem necessidade de tanta cobertura e não tem necessidade de tanta durabilidade, porque ela é uma maquiagem que ela é feita apenas ali para aquele editorial e normalmente o maquiador está ali o tempo inteiro acompanhando aquelas fotos e vai fazendo os ajustes caso necessário, caso saia alguma coisa, caso tenha excesso de brilho. Então são casos que não é necessário fazer a utilização de pó com cobertura ou a utilização de pó com o objetivo de selar essa maquiagem. É importante você saber também que o primeiro pó que você aplicar logo após a base, logo após o corretivo, é o pó que sua pele vai absorver mais, que a base vai absorver mais. Então, quanto mais fino for esse pó, quanto mais hidratante esse pó for, mais natural vai ficar a sua maquiagem. Então, tenha cuidado ao escolher um pó para ser aplicado logo após a base, logo após o corretivo. E se aquele pó for extremamente seco, não tiver uma função hidratante, vai craquelar essa maquiagem. Se você terminou ali de aplicar a base na sua cliente, se você terminou de aplicar o corretivo e essa cliente ela quer uma maquiagem com acabamento mais mate, um acabamento mais social, com cobertura, você vai aplicar um pó, de preferência um pó compacto que tem cobertura maior, com acabamento mate, e você vai aplicar esse pó para ter essa maquiagem com acabamento mate. Então você não vai aplicar iluminador ou um pó translúcido logo após você utilizar a base ou o corretivo, já que essa cliente ela quer uma maquiagem com acabamento mate. Caso contrário, se a sua cliente é uma cliente que quer um acabamento mais glow, um efeito mais iluminado, mais acetinado, você não vai aplicar o pó logo depois de ter aplicado base e corretivo. Você vai aplicar um iluminador antes de aplicar esse pó compacto ou esse pó translúcido. E se você quer um acabamento ainda mais glow, mais iluminado, você pode estar aplicando um pó compacto ou um pó solto que tenham partículas de brilho, partículas de iluminação, desde que essas partículas sejam partículas muito discretas. Então tem pó que você pega e você testa e você vê que ele é completamente mate, ele não tem nenhuma iluminação, ele é para tirar totalmente o brilho e o efeito iluminado da pele. Então você tem que tomar esse cuidado, você precisa entender qual a necessidade da sua cliente e o que a sua cliente está buscando.
Se ela quer uma pele mais iluminada, mais glow, mais acetinada, você vai buscar utilizar iluminadores ou pó com partículas de iluminação para selar essa maquiagem da sua cliente. Esse pó aqui da MAC, ele é um pó extremamente mate, ele não tem nenhuma partícula de iluminação, não tem nenhuma partícula de brilho. Se você só tiver ele e você quiser fazer uma pele mais acetinada, uma pele mais iluminada e você quiser utilizar ele com a finalidade de trazer esse efeito de porcelana ao final da maquiagem para garantir a durabilidade, você pode estar aplicando um iluminador logo após que você aplicar a base. E em seguida você aplica esse pó com o objetivo de selar essa pele, porque aí você vai ter uma pele mais iluminada. Então, esse é o segredo, é o jeito que eu utilizo pó na minha maquiagem. Para mim funciona super bem, desse jeito que eu aplico. Então tem casos que eu vou, por exemplo, fazer uma cliente de pele extremamente madura, que eu não preciso de tanta cobertura, que eu não preciso de uma maquiagem pesada, então eu aplico o mínimo possível de corretivo, de base, e aí eu selo essa pele com um pó translúcido, extremamente fino, com pouca pigmentação, apenas para garantir a durabilidade dessa base. E eu não utilizo de jeito nenhum nem pó solto, nem pó compacto, que tem efeito de cobertura e alta pigmentação. Então, meus amores, chegamos ao fim do nosso vídeo aqui hoje sobre pó compacto e pó solto. Desmistificamos aí todos os mitos relacionados a pó solto. Então agora você já sabe que nem todo pó solto é um pó translúcido, ele pode ser sim um pó com o objetivo e a finalidade de cobertura e com pigmentação. E você também aprendeu aqui que você precisa tomar cuidado ao escolher um pó translúcido para aplicar na pele da sua cliente, porque se você escolher o pó translúcido errado, você pode estar aí alterando sim a tonalidade da base da sua cliente, você pode estar alterando o subtom da pele da sua cliente, você pode estar acinzentando essa maquiagem. Então, se você está trabalhando em uma cliente que tem subtom de pele quente, você vai utilizar um pó translúcido que tem uma pigmentação com efeito quente, mesmo que essa pigmentação não apareça tanto. Então o vídeo de hoje vai ficar por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido sobre o objetivo e a função de cada pó, tanto o pó translúcido quanto o pó que tem efeito de cobertura. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Para mais conteúdos, para mais dicas, me siga no Instagram, não esqueça de deixar seu like aqui nesse vídeo se esse vídeo te ajudou. E não esqueça também de se inscrever aqui no canal para ver mais vídeos como esse, para sempre estar aí por dentro das novidades. E não esqueça de comentar e deixar aqui abaixo as sugestões de vídeos que você gostaria de ver aqui, que pode estar te ajudando aí na sua jornada, na sua carreira como maquiadora profissional. Então eu vou ficar por aqui, um beijo e até o próximo vídeo.